Nós temos que parar para pensar no seguinte aspecto: a frota brasileira de veículos movidos a qualquer tipo de combustível, independentemente de qual seja, estava em julho em 121.836.610 unidades. Então nós estamos falando desde os veículos leves, passando pelas motonetas, motos, quadriciclos, caminhonetas, caminhões, ônibus e tantos outros. Se nós seguirmos aquela premissa dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de chegar até 2030, utilizando fontes limpas e renováveis, nós vamos ter que alterar no Brasil algo em torno de 20 milhões de veículos por ano até 2030. Se nós estivermos avaliando que essa conversão será para veículos eletrificados, aí veículos eletrificados envolvem os totalmente elétricos, os híbridos e as células de combustível, com um carregador de 3,7 kW, nós estamos falando de 451 gigawatts a mais de carga no sistema. Se nós seguimos a NBR 17019, que estabelece um fator de carga 1, então nós temos que ter 451 gigawatts de energia disponível para poder dar conta disso. Agora vamos trabalhar num cenário menos agressivo. Vamos pegar um perfil de demanda de 0,45, que é utilizado por algumas distribuidoras de energia elétrica no país. Ainda nós estamos falando de 202 gigawatts de energia a mais no sistema. Exatamente. Se nós chegarmos e fazermos a seguinte análise, que na virada da carga das fontes que utilizam, ou dos veículos que utilizam combustíveis fósseis ou a etanol, para totalmente elétrico ou parcialmente elétrico, no caso dos híbridos, nós temos que analisar que se o sistema elétrico agora já não tem energia suficiente para atender a atual carga, não dará conta de atender a futura. Então, quando a gente olha da garagem de um condomínio ou de uma casa, que vai ter um novo veículo elétrico, e quando a gente olha para o sistema elétrico, que vai ter que atender essa demanda, a gente vê que essa equação não fecha. Essa matemática não fecha. E quando eu escutei cada um dos palestrantes aqui pontuando, desde a necessidade de fazer um diagnóstico energético de 7 dias, lá na unidade consumidora, para verificar se aquele condomínio tem carga disponível, e a gente utiliza como premissa básica para isso, o PRODIST 8, que é 7 dias de análise que a distribuidora faz para verificar a qualidade da energia elétrica, a gente tem um parâmetro. Quando a gente observa que o veículo elétrico ele tem uma chance menor de ter o risco de um incêndio, é uma informação importante. Mas quando o Corpo de Bombeiros, Ricardo, vira e fala que a gente está olhando, não para a tecnologia, mas nós estamos olhando para poder a incidência do problema, a gente tem que avaliar o seguinte, que o concreto em vias normais, ele suporta uma temperatura de algo de em torno de 500 a 600 graus Celsius, que é um incêndio de um veículo a combustão a diesel ou a gasolina. No veículo elétrico, a gente está falando de uma temperatura que chega a quase 2.000 graus Celsius. Isso por natureza já desnatura o concreto, o que já coloca aquele condomínio, aquela edificação em uma situação de risco. Todavia, para encerrar e não estender e não queimar muito meu tempo, porque eu gostaria de ouvir as perguntas de vocês para todos nós aqui da plateia. Se nós analisarmos que estamos num momento de despacho energético mais térmico, e isso justifica a entrada da bandeira vermelha, se não estou enganado, 2, atualmente, fica aquela situação. Se nós estamos discutindo que os veículos eletrificados são a tecnologia que veio para ficar, e isso não muda, é uma realidade imutável, isso vai apenas crescer no decorrer dos anos. Pegando um dado rápido para eu concluir meu raciocínio. De 22 para 23, a quantidade de veículos eletrificados emplacados no mercado aumentou quase 91%. Se nós aplicarmos essa mesma proporção, dentro de 5 anos, nós já teremos 1% da frota de veículos já convertida. Nós estamos falando de 2 gigawatts a mais de energia no sistema. Então, voltando na conclusão da minha fala, se nós estamos tentando defender a ideia de uma matriz limpa, utilizando veículos que consomem ou projetam menos carbono na atmosfera, mas em contrapartida nós não estamos tendo as fontes geradoras na mesma proporção, nós estamos descentralizando um problema nas cidades e jogando para as fontes geradoras, porque nós vamos precisar de mais combustíveis fósseis sendo queimados para produzir energia elétrica na mesma proporção que uma hídrica proporcionaria. Em resumo, é uma situação que precisa de um ponto de equilíbrio muito elevado, porque nós podemos sim viver uma crise de abastecimento. Nós podemos sim
ter uma falha de segurança dentro das nossas instalações elétricas. Nós podemos sim ter um sistema elétrico que não estará previsto, preparado e suportado para isso. Quiçá, pegando um dado do próprio ONS, o nosso pico de carga, que antes nos sistemas de alguns 15 a 20 anos atrás, Tânia, era por volta das 17 e 18 horas, o que justificava o horário de verão, isso são dados do ONS que eu peguei recente numa pesquisa que eu fiz. Isso não do ano passado, isso de vários anos, estou pegando, se eu estou enganado, de 10 a 12 anos. O pico de carga no sistema elétrico do Brasil, ela está às 14 horas. E no ano passado, foi no dia 3 ou 4 de novembro, nós tivemos 141.442 megawatts-hora registrado no sistema elétrico. Se nós colocarmos as cargas não previstas ou não preparadas, o sistema elétrico não vai comportar e o horário de verão já não é mais solução para esse tipo de situação. Fica aí um pensamento para tentar condensar tudo que foi dito aqui e sendo otimista que a tecnologia do veículo elétrico ela é necessária, mas ela não é a única que trará a tranquilidade ambiental que a gente espera. Agradeço o tempo de vocês e as perguntas estão franqueadas.